80 anos, exatamente no dia 6 de março de 1913, pelo decreto 1442, nascia uma pequenina escola em Canela, no bairro Canelinha. Não tinha um local próprio, mas um profeta da educação cedeu sua casa. Não tinha material próprio, mas um idealista da educação cedeu os móveis. Nada tinha de próprio, mas tinha tudo de um apaixonado educador. Nem tinha nome próprio, mas era a escola do casarão dos Wortmann. Mas era a escola do bairro Canelinha. Mas era a escola Carlos Wortmann. Se foi chamada de escola estadual isolada, de escola municipal Tiradentes, grupo escolar do Canelinha, de escola Neuza Mari Pacheco, isto não importa. O que importa é a paixão, o idealismo, o profetismo dos educadores que fizeram os 80 anos de história desta escola. Por ser a escola mais antiga e a maior escola do município de Canela, merece todo o nosso respeito e admiração. O homem procura, o homem navega, o homem chora, o homem ri, o homem planeja, o homem cria, o homem vai além, além das plantas, além dos animais, além dos astros, além de si mesmo. O homem pensa, o homem ama, o homem se doa, mas existem homens que buscam mais, procuram mais, navegam mais, choram mais, riem mais, planejam mais, criam mais, pensam mais, amam mais, são mais doativos que outros homens, porque vão além das plantas, além dos animais, além dos astros, além de si mesmos. Carlos Wortmann, o homem que foi além de si mesmo. Carlos Teodoro Augusto Wortmann nasceu em São Leopoldo em 22 de novembro de 1873
e faleceu em 25 de fevereiro de 1950 em Canela. Filho de Júlio Wortmann e Amália Wortmann, ambos naturais da Alemanha. Casou-se com Francisca Soares em 11 de outubro de 1895 em Hamburgo Velho. Formou-se na Escola Normal de Porto Alegre em 1892 com 19 anos de idade. Iniciou sua carreira de professor em 8 de março de 1893 na linha Padre Estevão, em São Leopoldo. Fundador da Escola do Canelinha em 6 de março de 1913 e primeiro professor de Canela. Foi professor, inspetor, diretor, orador, escrivão, fazendeiro, jornalista e industrial. Foi um dos primeiros moradores de Canela. Tinha um irmão e 2 irmãs. Sua religião era protestante. Era pai de 18 filhos. Esse é o quadro da família Wortmann. Temos aqui Carlos Wortmann, Francisca Soares Wortmann, Eugênio, Adalberto, Marta, Hermínia, Geni, Aura, Armando, Alice, Maria Vitalina, Ondina, Lauro, Jorge, Sueli. Em 8 de março de 1893, assumiu a aula do sexo masculino em linha Padre Estevão, em São Leopoldo. Em 1894, Campo Bom. Em 1895, Estação Novo Hamburgo. Em 1896, Faxinal São Francisco de Paula de Cima da Serra. Em 1898, em São Francisco de Paula de Cima da Serra. Em 1903, decretado o avulso no magistério. Em 1908, Vila de Torres, aula do sexo masculino. Em 1908, Saiqui, em Canela, município de Taquara. Em 6 de março de 1913, Canela, no bairro Canelinha. Em 1915, Colégio Elementar São Borja. Em 1925, Grupo Escolar Alfredo Chaves. Em 1927, Pinhal, Taquara. Em 31 de dezembro de 1934, completou 39 anos, 5 meses e 12 dias de efetivo exercício. Carlos Wortmann, o inspetor. Em 1918, foi inspetor em Encruzilhada, São José do Patrocínio, São Feliciano, Santa Maria, Cachoeirinha, Taquara e São Francisco de Paula de Cima da Serra. Em 1919, São Francisco de Paula, São Marcos, Taquara, Gramado, Montenegro e São Sebastião do Caí. Em 1920, municípios da região serrana. Entrou em LS e LP. Em 1921, Alfredo Chaves, Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul. Em 1922, Lagoa Vermelha, Vacaria, Bom Jesus, São Francisco de Paula. Em 1926, Alfredo Chaves, Antônio Prado, Conceição do Arroio e Santo Antônio da Patrulha. Foi inspetor de 2 de junho de 1917 a 16 de novembro de 1926. Inspecionava as escolas federais, estaduais, subvencionadas e particulares. Carlos Wortmann, o educador. Primeiro professor de Canela, fundador da Escola Estadual Isolada do Canelinha em 6 de março de 1913 pelo decreto 1442. Durante a aula tocava violino, fazia teatro, valorizava a hora cívica, recapitulava a aula no final do expediente, exigia cópias e caligrafia, contava histórias, gostava que os alunos lessem e combatia o racismo. Gostava de escutar os noticiários, de escrever e de ler. Era uma pessoa educada, enérgica, organizada. E lutou pela implantação do regime republicano. Bonito, simpático, festeiro e acolhedor. Acolhia em sua casa carreteiros e viajantes. Um humanista.
Ajudou parentes na Alemanha na época da guerra e, aos 14 anos, foi a cavalo de Nova Petrópolis a Porto Alegre pegar remédios para a epidemia de varíola. Fazia de sua casa uma espécie de centro comunitário. Ali eram realizados os casamentos e batizados católicos. Gostava de suas plantações e de seus pomares. Registrava os fatos em fotos. Valorizava o Natal e a Páscoa. Orador de primeira grandeza, em 1930 foi orador da inauguração por Getúlio Vargas da usina da Toca. Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são muito bons. Há homens que lutam muitos anos e são melhores. Porém, há homens que lutam toda a vida e estes são os imprescindíveis. Escola do Canelinha, sua história. Foi fundada em 6 de março de 1913, pelo Decreto 1442, sendo Carlos Wortmann seu primeiro professor e diretor. Foi fundada como escola estadual isolada. Este nome permaneceu até 1951, sendo seus diretores Carlos Wortmann, Alice Wortmann, Geni Wortmann, Hermínia Wortmann, Aura Wortmann, Marta Wortmann Pacheco. De março de 1951, pelo Decreto 133/80, a 10 de junho de 1962, chamou-se Escola Municipal Tiradentes, sendo diretora Marta Wortmann Pacheco. Em 11 de julho de 1962, pelo Decreto 13.886, pelo então governador Leonel Brizola, passou a se chamar Grupo Escolar no bairro Canelinha. Em 11 de julho de 1968, pelo Decreto 19.100, passou a se chamar Grupo Escolar Neuza Mari Pacheco, pelo então governador Walter Perac Barcelos. Pela Portaria 21.620, de 5 de outubro de 1979, Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto Neuza Mari Pacheco. Pela Portaria 4.307, de 8 de março de 1985, Escola Estadual de Primeiro Grau Neuza Mari Pacheco. Pela Portaria 8.442, de 14 de junho de 1988, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Neuza Mari Pacheco. Em 1993, Centro Integrado de Educação Pública Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Neuza Mari Pacheco. De 1962 a 1964, foi diretora Corália Schaefer. De 1964 a 1967, foi diretor Heitor Pedro de Ros. De 1967 a 1973, foi diretor Roberto Luiz de Medeiros. De 1973 a 1976, foi diretora Ieda dos Santos. De 1976 a 1983, foi diretora Sandra Henke. De 1983 a 1988, foi diretora Aide Maria Gil. De 1988 até hoje, é diretor o professor Constantino Orsolim. A escola do bairro Canelinha funcionou nos seguintes locais: no Casarão dos Wortmann, de 1913 a 1964. Na Casa da Família Urquiza, de 1964 a 1973. Na Casa de Carlos Arthur Pacheco, de 31 de outubro de 1973 a 1º de setembro de 1978. Neste prédio, de 1976 a 1990. E em 1979, neste prédio. Todo ser humano semeia. Uns
semeiam entre pedras e nada colhem. Outros semeiam entre espinhos e nada ceifam. Uns semeiam pelo caminho e nada é colhido. Outros semeiam em terra boa e muito é ceifado. Contudo, existem seres humanos que transformam um terreno cheio de pedras, espinhento e caminhos difíceis em terreno fértil, onde semeiam a bondade, O carinho, o afeto, a justiça a liberdade. e ceifam o amor. Neuza Mari Pacheco, a mulher que semeou a bondade e colheu o amor. Neuza Mari Pacheco nasceu em 15 de novembro de 1932 e era neta de Carlos Wortmann, filha de Homero Soares Pacheco e Geni Wortmann Pacheco. Casou-se com Teodolino Manique Filho em 30 de janeiro de 1961. Gerou uma filha, Silvana Pacheco Manique. Faleceu em 19 de setembro de 1966. Na maior parte de sua vida foi criada e educada por sua tia Ondina Wortmann Soares, mulher trabalhadora, querida, bondosa, bonita e meiga. Iniciou o curso primário em Canela em 1939 e concluiu em Porto Alegre com 11 anos. Cursou o ginásio no Colégio Americano de Porto Alegre e concluiu em 1947. Em 1951 concluiu o curso científico. Frequentou o curso normal regional no Colégio Normal José de Alencar em São Francisco de Paula, concluindo-o em 1955. Ingressou no magistério estadual em 1952, como contratada no grupo escolar da Recosta em São Francisco de Paula. Em 1955 lecionou no grupo escolar Monsenhor Armando Teixeira em São Francisco de Paula. De 1º de março de 1966 até 19 de setembro de 1966, lecionou no grupo escolar no bairro Canelinha. Por que Neuza Mari Pacheco? O único documento existente sobre o porquê do nome de Neuza Mari Pacheco para o grupo escolar no bairro Canelinha é o ofício 1/68, de 26 de fevereiro de 1968, respondendo o parecer número 13/68, assinado pelo então diretor Roberto Luiz de Medeiros, onde informa: quanto à denominação do grupo, sugerimos conjuntamente com a 4ª DE, pelo de Neuza Mari Pacheco, como era conhecida no magistério. Caso a SEC não aprove, deixamos a seu critério. Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz ao corpo essa marca? Maria, misturador e alegria. mas é preciso ter manha, é preciso ter graça. É preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. O certo é que essa escola foi sempre abençoada por Deus e teve como fundador um dos maiores educadores do Rio Grande do Sul e como patrona a neta desse educador, simbolizando o profetismo educacional e a bondade na educação. É certo também que as famílias Wortmann e Pacheco são um grande marco histórico no bairro Canelinha e de Canela. Muitos logradouros e instituições trazem os nomes oriundos dessas duas famílias. Vejamos alguns exemplos.
no Canelinha. Vila Wortmann, Rua Dalberto Wortmann, Creche Tio Beto, Rua Homero Pacheco, Grêmio Estudantil Carlos Wortmann, da Escola Estadual de 1º e 2º graus Neuza Mari Pacheco. Em Canela, Rua Carlos Wortmann, Escola Estadual de 1º grau incompleto Carlos Wortmann. De repente, não tão de repente assim, da lágrima fez-se o sorriso, das trevas fez-se a luz, da sede fez-se a água, das malocas casas melhoradas. Do desperdício das instituições fez-se a força política, da malandragem fez-se a doação, da briga fez-se o trabalho e da violência fez-se a luta. Por volta de 1977, o bairro Canelinha cresceu assustadoramente. Foi invadido por famílias vindas de São Francisco de Paula, Bom Jesus, Cambará e São Joaquim, na busca de melhores condições de vida. Não encontraram, contudo, nenhuma condição de infraestrutura. Os casebres foram se amontoando, gerando graves problemas sociais, como o alcoolismo, a segregação racial, a violência familiar e entre os vizinhos. Aqui faltava tudo, desde ruas a água, desde luz a casas decentes, desde escola a autoestima, desde instituições a vontade de lutar. Basta afirmar que o facão, a cachaça e a fofoca eram os grandes motivos vivenciais do povo. Não aborte os seus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, que a liberdade não é a utopia. A partir de 1979, iniciou o maior trabalho social da cidade de Canela. Visitas foram feitas na escola, famílias, hospital e velórios, criando uma forte empatia entre os moradores e o grupo de jovens que realizava esse trabalho social. Foram criadas as instituições do bairro, novenas foram realizadas, os velhos foram valorizados, as crianças assumidas, os jovens despertados, os casais incentivados, os artistas aproveitados, as hortas cultivadas, a luz, a água e as ruas conquistadas, as casas melhoradas, o povo fortalecido, valorizado e assumido. Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim, descobrindo-se, eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Em 1982, a escola obteve autorização da classe especial. Em 1982, a escola obteve autorização da 5ª série. Em 1984, a escola obteve autorização da 6ª série. Em 1985, a escola obteve autorização da 7ª série. Em 1985, a escola obteve autorização da 8ª série. Em 1988, a escola obteve autorização do 2º grau. Em 1989, a escola obteve autorização do jardim de infância. Em 1993, a escola obteve autorização do CIEP.
Hoje é o centro de reflexão, discussão e decisão das lutas do bairro Canelinha, juntamente com a associação e a capela. Um dia vestido de saudade viva faz ressuscitar. Casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. O bairro Canelinha acreditou na força da educação. O exemplo de Carlos Wortmann e Neuza Mari Pacheco foi muito bem assimilado pelo bairro Canelinha. 80 anos de história, 80 anos de muita dedicação, 80 anos de doação de muitas pessoas. Pais, alunos e professores desta escola aprenderam bem as lições deixadas por Carlos Wortmann, Neuza Mari Pacheco e outros educadores eméritos. Hoje se procura um rosto próprio para a escola Neuza Mari Pacheco. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Além da educação formal, muito se busca e muito se cria. Na música, no canto, no desenho, na poesia, na profissionalização, na dança, na ecologia, nas cantigas de roda, na mostra de ciências, na Semana Farroupilha, nos jantares sociais, nas formaturas, no teatro de bonecos, na invernada Chaleira Preta, na banda, na pintura, no resgate da história, nos documentários, no vídeo, na biblioteca, no laboratório e no teatro. Não é possível existir naquilo que eu não fui, naquilo que eu não vivi. Mas é possível crescer através daquilo que eu tentei, daquilo que eu busquei, daquilo que eu senti. No teatro, a história do bairro foi resgatada em 3 peças. Canelinha, Morte e Vida, texto publicado pelo IEL. Ressurreição de Adão. Bom dia, senhor diretor Leão. O teatro é tão forte que em 1992, no Festival de Teatro de Canela, a escola inovou, trazendo a poesia para dentro do teatro. Retalhos poéticos. Foi o melhor espetáculo do festival. Tudo isso prova que o aluno carente também é um aluno inteligente e capaz.
Como se vê, o idealismo de Carlos Wortmann nunca foi abandonado. Pelo contrário, foi muito bem assimilado. Como se vê, a alegria de Neuza Mari Pacheco nunca foi abandonada. Pelo contrário, foi muito bem assimilada. Tanto é a preocupação com a educação, que o bairro Canelinha e a escola querem mais, muito mais. Querem o aluno sendo ocupado o dia todo. Querem o CIEP, e que já está sendo construído, onde as habilidades, as potencialidades e a criatividade serão mais trabalhadas, visando sempre a profissionalização. Semear a justiça, A verdade, a liberdade, é poder que poucos desenvolvem. construir a fraternidade, o direito, O amor, é poder que poucos desenvolvem. Da pequena semente nasceu uma pequena árvore. da pequena árvore brotaram galhos. Dos galhos brotaram flores. Das flores brotaram frutos. Dos frutos nasceram sementes. As sementes caíram em terra fértil e nasceram muitas pequenas árvores e deram muitas flores e deram muitos frutos. De pequena fez-se grande, de pequena fez-se atuante, de pequena fez-se vistosa. Obrigado, Carlos Wortmann, Neuza Mari Pacheco e tantos pais, alunos, professores que fizeram a grande e bela história dos 80 anos de nossa escola.